Fala aí galera, tudo bem? Tivemos hoje a prova da FAMERP, a prova de questões dissertativas, questões escritas e assim como a gente falou na prova de ontem, né? A prova de ontem foi uma prova bastante superficial, uma prova de conhecimentos gerais. A prova de hoje, uma prova um pouquinho mais aprofundada, uma prova clássica, né? Devo dizer, questões clássicas, questões, enunciados bem diretos, sem nada assim com duplo sentido, não esconder o jogo, né? Quero ver se você sabe lidar, como se a banca dissesse isso, né? Quero ver se você sabe lidar com os principais tópicos da química do ensino médio, né? Então nós tivemos uma prova bem equilibrada, não muito difícil, também não muito fácil, uma prova que realmente verificou, né, se os candidatos, as candidatas sabiam química de ensino médio, tá ok? Vou fazer um comentário rápido aqui sobre cada questão, como é de costume, né? A questão 9, que foi a primeira questão de química que a gente tem aqui, ela trabalhava todas as questões com muitos itens, na verdade, né? Dentro dos itens A e B, muitos temas, na verdade, de química, né? O item A trabalhava aí com a parte de química inorgânica, decomposição térmica do bicarbonato de sódio, e pedia a fórmula eletrônica do gás carbônico. Então, duas coisas bastante assim desconectadas a princípio, né? Um conhecimento em química inorgânica, decomposição térmica de carbonatos e bicarbonatos, que é um clássico da química, e pedindo ali a fórmula eletrônica, né? Uma parte de estrutura da matéria. O item B trabalhava aí com a ideia de concentração molar, né? Ele dava aí o volume do sólido, a densidade desse sólido, a partir daí se calculava a massa, e a partir da massa dele você podia calcular aí a concentração em mols por litro. Só um comentário nesse item B, né? Falar que o sólido ocupa 15 ml é uma liberdade poética, né? Porque os grãozinhos de bicarbonato de sódio, eles têm espaço entre eles não ocupam rigorosamente de forma compacta os 15 ml, né? Uma boa analogia a isso seria você pegar uma garrafa PET aí de refrigerante e encher de feijões, né? Entre os feijões você vai ter espaço, então ela não ocupa, os feijões não ocupam exatamente o volume da garrafa, mas não havia outra maneira de resolver essa questão a não ser assumindo que o volume de bicarbonato de sódio, sólido, né? Volto a dizer, era de 15 ml. Tirando isso, a questão muito bem feita, tá ok? A questão 10, que trabalhava com extintor caseiro, né? Uma brincadeira bem divertida, inclusive, né? Então no item A, o que a gente tinha aí? Essencialmente, ele pedia a parte de substâncias puras e misturas, né? Queria saber quantas substâncias puras, substâncias na verdade havia no sistema e quantos elementos químicos diferentes compõem essa substância, naquela parte inicial de química geral, né? E no item B, uma parte envolvendo aí gases ideais, né? Pedia-se a massa de gás carbônico, o que era facilmente calculado aí a partir da equação de estado, PV igual a NRT, ok? Uma questão bem bacana, bem feita. A questão 11, nós tínhamos aí uma liga, né? Um latão, que é formado por cobre e zinco. A banca mostrava, né, que houve uma reação total do zinco com ácido sulfúrico, não consumindo cobre, cobre não é atacado aí por ácido sulfúrico, né? E a partir disso, ele perguntava algumas coisas. No item A, queria saber posicionamento dos elementos na tabela periódica. Bom, tinha uma tabela periódica na prova, bastava você ir lá no final, ver a família, ver o período, né? Dizer que o cobre e o zinco estavam nas famílias, nos grupos 11 e 12, respectivamente, e ambos estão no quarto período. Aí o que a banca perguntava? O que pode ter confundido alguns candidatos, né? O que eles têm em comum devido a esse posicionamento? Lembrar que elementos que estão no mesmo grupo ou mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Quando eles estão no mesmo período, o que eles têm é basicamente o número de camadas eletrônicas, né? Não há nenhuma similaridade óbvia no seu comportamento químico, tá? Então eles têm, estando no quarto período, 4 camadas eletrônicas ou tem como a camada 4 a camada de valência, ok? No item B, pedia-se aí basicamente uma estequiometria envolvendo gases, né? A partir do volume de hidrogênio produzido e do volume molar, pedia-se para descobrir a porcentagem de zinco na mistura, né? na liga. Essencialmente se calculava a massa de zinco e depois calculava-se a porcentagem que isso representava na amostra de 3,25 gramas do latão, que era a liga, a mistura cobre-zinco. Uma questão muito bacana, muito bem feitinha. De uma forma geral, a prova está muito bem feitinha, como eu já disse para vocês, né? Vamos lá, para não me alongar muito. A questão 12 começava aí com uma eletrólise ígnea do cloreto de magnésio e pedia-se aqui a equação que representa a redução do magnésio. Então, magnésio ganhando elétrons na superfície do cátodo, né? Nome do eletrodo, então bastava dizer que a redução acontecia no cátodo, poderia se informar que era o polo negativo da eletrólise. Item B, essa é bem legal, ele pedia a partir de uma solução com pH 2, né? Suco gástrico, fez essa leve contextualização, queria a quantidade em mols de hidróxido de magnésio necessária
para neutralizar 100 ml dessa solução ácida. Então, cálculo rápido ali, né? Através do pH, você descobre a concentração de íons H+, calcula o número de mols de íons H+ presentes em 100 ml dessa solução e a partir disso calcula a quantidade de base pela neutralização H+ ou H-. Bem tranquila a questão também, questão bacana, muito bem feita, tá? A questão 13, achei muito bacana também, trabalhando, né, a gente fala muito disso em sala de aula, a constante de ionização dos ácidos, Ka, como uma medida de força. A gente vive falando disso. Ka é uma medida de força de um ácido, além de ser uma constante de equilíbrio, né? O que ele pedia aqui? Qual das três soluções aí tinha maior condutividade elétrica? Lembrar que a condutividade elétrica depende da quantidade de partículas eletricamente carregadas com alto grau de liberdade, os íons essencialmente em solução. E o ácido mais forte vai produzir mais íons em solução por ionização. E o ácido mais forte é aquele que tem o maior Ka. Então era relativamente fácil chegar aí no ácido fórmico com uma solução, né, que apresentaria a solução de ácido fórmico, a solução que apresentaria a maior condutividade elétrica. No item B, efeito do íon comum, um clássico dos equilíbrios iônicos, né? Ele produziu aqui, ele adicionou lá uma solução, uma certa quantidade de acetato de sódio, né, numa solução de ácido acético. Então o íon acetato produzido a partir da dissociação do acetato de sódio vai perturbar o equilíbrio de ionização do ácido acético, diminuindo o seu grau de ionização. Efeito do íon comum, um classicão da química também, tá? E questão 14, a glicose aqui na sua forma acíclica, muito interessante. Ele queria, essencialmente aqui a banca queria nome das funções orgânicas presentes na glicose. Então bastava encontrar um monte de hidroxilas ligadas em carbonos saturados, classificando então isso aqui como um álcool, e uma carbonila hidrogenada, carbonila de carbono primário, dando aí a função aldeído, então as funções álcool e aldeído. E aí o item B, um cálculo envolvendo energia, né? O sujeito precisava aqui de 12.600 kJ de energia para as suas atividades diárias, 60% disso ia prover da respiração celular, né? Então 60% disso viria da oxidação da glicose. Ele pedia então a massa de glicose que deveria ser ingerida para que esse indivíduo tivesse o aporte adequado de energia. Muito bem. Uma prova muito bem feita, como a gente já disse, tá? Bem espalhadinha, você percebe? Você tem estrutura da matéria, você tem química geral, química inorgânica, fisicoquímica pra caramba, né? Fisicoquímica quase sempre dominando as provas, né? E um pouquinho de química orgânica, tá? A gente espera que vocês tenham tido um excelente resultado como sempre, tá ok, galera? Muito obrigado aí pela audiência e um grande abraço a todos. Valeu!